TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 11 de abril. E você vai ver a seguir. Criança é atropelada por ônibus no Vital Brasil, em Petrópolis. PRF apreende pistolas, carregadores e bloqueadores de sinal de GPS com quadrilha que atuava com roubo de cargas em Duque de Caxias. Polícia Militar reforça o patrulhamento nas escolas da região serrana e sul fluminense do estado. Homem é preso portando facão no Bingen. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na manhã de hoje, um menino de 11 anos foi atropelado por um ônibus na rua Vital Brasil, no São Sebastião, em Petrópolis. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Santa Teresa em estado grave. Um menino de apenas 11 anos foi atropelado por um ônibus a caminho da escola na manhã desta terça-feira na rua Vital Brasil, no São Sebastião, em Petrópolis. Segundo informações de testemunhas, o motorista chegou a frear, mas não conseguiu impedir que o menino fosse atingido pelo veículo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Teresa em estado grave. Manuel, pai da vítima, estava em casa quando recebeu a notícia através de uma vizinha. Em questão de minutos, a vida da família virou de cabeça para baixo. Fiquei super abalado, porque eu não contava com isso, né? Uma tragédia super grave. Agora ele está lá na cirurgia lá, entendeu? Eu tô aqui na delegacia aqui fazendo um boletim de ocorrência. Daqui eu vou voltar para o hospital para poder saber o que está acontecendo, como é que foi a cirurgia, se ele vai ter que realmente amputar a perna ou se ele vai conseguir fazer a cirurgia, fazer a reposição. Vai ter muitos gastos, vai ter fisioterapia, remédio. Eu não sei, o médico não disse a posição certa, se ele vai nessa cirurgia, se vai ficar bom, se ele vai ter que fazer outra cirurgia, ainda nada foi falado. Eu vou saber a partir dessa cirurgia agora. Apesar do acidente ter sido uma fatalidade, Manuel espera que a empresa se solidarize e ajude na recuperação de Pedro, que vai precisar de muitos cuidados nos próximos meses. O acidente aconteceu por volta de 7 horas da manhã. A vítima corria por essa calçada na tentativa de não perder o ônibus, caso contrário, se atrasaria para a escola. Foi quando ele tropeçou, caiu e uma das rodas do ônibus passou por cima da perna dele. Os vizinhos de Pedro Ademir Ferreira da Silva, a vítima, tomaram um susto quando viram a cena. Eu estava em casa e eu escutei o garoto gritar. E ele gritou muito alto, um grito de horror. Tá? Aí quando eu vim correndo para ver, ele já estava debaixo do ônibus. Aí estavam uns amigos que trabalham na enfermagem, que estavam socorrendo ele. E o trocador não deixou eu chegar perto, porque falou para mim não chegar. Aí também eu obedeci o trocador também e me afastei. Ele perdeu o ônibus, veio correndo, desequilibrou, caiu embaixo da roda, mas não foi culpa do motorista, né? Aí ligaram para os bombeiros, vieram, tal, socorreram, levaram o menino para o hospital. E o que a senhora estava fazendo na hora quando ouviu o som assim do nada? Eu vi o barulho da ambulância, eu vim ver, eu estava lavando minha roupa, botando minha roupa na máquina. Levou um susto? Levamos um susto, de manhã cedo, ninguém está esperando, né? Segundo os moradores da localidade, as ruas estão em má condição. Isso porque as calçadas são estreitas e as pessoas precisam dividir espaço com os carros que transitam na região. Além disso, não há sinalização. Em nota, a Petroita informou que lamenta o ocorrido e que já prestou os devidos esclarecimentos às autoridades. Seguindo todos os protocolos de socorro, os colaboradores da empresa imediatamente acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil para o registro do caso. O coletivo passou por perícia e foi substituído na região. Já a CPTrans informou em nota que a rua onde houve o acidente é muito estreita e, por isso, reduz as possibilidades de intervenções na via. A CPTrans disse ainda que vai enviar uma equipe ao local para fazer uma vistoria e analisar como que a sinalização pode ser melhorada por lá. Agora a gente muda de assunto e fala sobre a insegurança nas escolas, um problema que tem sido registrado nos últimos dias por todo o país. Após os casos de violência nas unidades escolares, os batalhões da Polícia Militar, que cobrem a região serrana e o sul do estado, anunciaram um reforço do patrulhamento nas unidades escolares, com o objetivo de garantir a segurança para os alunos, professores e colaboradores.
De acordo com o 38º Batalhão, que engloba as cidades de Paraíba do Sul e Três Rios, os agentes reforçaram as unidades escolares e o entorno das escolas. As patrulhas escolares e motopatrulhas também deram apoio e reforçaram as equipes de segurança nas unidades. Em Petrópolis, o 26º Batalhão também reforçou o patrulhamento nas escolas da cidade. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis criou um grupo disciplinar de combate à violência escolar. O grupo conta com a presença do Terceiro Setor, as secretarias de Educação e Defesa Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro, entre outros órgãos. A ampliação das tropas próximas às escolas também foi adotada pelo 30º Batalhão de Polícia Militar em Teresópolis. Em Partido Alferes, o reforço na segurança é feito pelos agentes do 10º Batalhão. Em Nova Friburgo, o 11º Batalhão da Polícia Militar também redobrou o patrulhamento nas escolas do município. Na próxima segunda-feira, uma audiência pública vai debater a pauta sobre a segurança nas escolas na Câmara Municipal de Petrópolis. E hoje um homem foi preso na região do Bingue, em Petrópolis, por estar armado com um facão. Ele foi contido pelos agentes perto de uma escola, mas a polícia afirma que o caso não tem qualquer ligação com os crimes que têm sido cometidos em escolas de todo o país. O homem preso nesta terça-feira estava com um facão em frente a uma escola no Bingue, em Petrópolis. Até o momento, não há relação entre o caso a um possível ataque à escola. A polícia foi acionada e o homem foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia e a faca foi apreendida. A polícia informou ainda que ele estava bêbado durante o ocorrido. E em decorrência dos supostos ataques às escolas de Petrópolis, a Prefeitura e outros representantes se reuniram esta semana e durante o encontro foi falado que a solução para a violência nas escolas não passa somente pelo patrulhamento e pelo policiamento nas unidades. Uma série de outras medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura, entre elas a criação de um grupo multidisciplinar de combate à violência escolar. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu pistolas, carregadores e bloqueadores de sinal de GPS com uma quadrilha que atuava com roubo de cargas em Duque de Caxias. Houve troca de tiros com os integrantes da quadrilha. Equipes do Núcleo de Operações Especiais da PRF apreenderam armas de fogo, munições e bloqueadores de sinal de GPS após uma troca de tiros com integrantes de uma quadrilha de roubos de carga. A ação aconteceu no fim da noite de segunda-feira em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Os policiais deram ordem de parada a um veículo com 4 ocupantes, mas o motorista não respeitou e fugiu, atacando os agentes com disparos de armas de fogo. Após a troca de tiros, para cessar a agressão, foi constatado que os indivíduos estavam feridos. Com eles, foram encontrados 2 pistolas com munições suprimidas, 6 carregadores, um cinto tático e um bloqueador de sinal. Na ocasião, também foi verificado que o veículo era proveniente de roubo ocorrido no último dia 8 deste mês. Os integrantes da quadrilha foram socorridos ainda com vida para o Hospital Adão Pereira Nunes. E você vai ver depois do intervalo. Governador Cláudio Castro apresenta balanço dos 100 dias da nova gestão. 35 mil litros de gasolina irregular são apreendidos em Duque de Caxias. Vigilância Sanitária de Nova Friburgo apreende mais de 500 produtos proibidos para uso e comercialização. Pesquisa confirma prejuízos de memória infectados por Covid-19. Campanha de vacinação contra a gripe começa em todo o país. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro.
apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O governador Cláudio Castro apresentou um balanço sobre os 100 dias na nova gestão. O balanço apontou investimentos em saúde, segurança, infraestrutura e turismo que impulsionaram o desenvolvimento do Rio de Janeiro nos 3 primeiros meses de 2023. O governador Cláudio Castro completa 100 dias em sua nova gestão à frente do governo do estado, com mais saúde, mais segurança e mais empregos. O ritmo de crescimento econômico foi impulsionado pelo reaquecimento do turismo, que contribuiu para garantir o protagonismo do Rio de Janeiro no cenário nacional e mundial, gerando renda e oportunidades. Os 3 primeiros meses de 2023 também foram o impulso inicial da gestão para elencar as prioridades que vão nortear os próximos 4 anos. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, os roubos de rua tiveram uma queda de 10% nos 2 primeiros meses do ano, se comparado aos mesmos meses do ano passado. Este foi o menor valor registrado nos últimos 18 anos. Já os roubos de veículo tiveram o menor valor registrado desde 2011 e cerca de 6.000 pessoas foram presas em flagrante no período. No período, houve ampliação de vagas imediatas nos concursos públicos em andamento para os cargos de delegado, perito legista e perito criminal. São 561 vagas a mais. Além da aquisição de 25 equipamentos para detecção multiespectral de impressões digitais em superfícies de vidro. Houve aquisição de novas viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além do início do programa SAMU 100%, que está levando o SAMU para todos os municípios do estado e renovando a frota de ambulâncias. Essa entrega que a gente está fazendo aqui, que é uma entrega tão significativa, que é a possibilidade real de fazermos a diferença. Não é só a ambulância, não é só a UPA, não é só o hospital. É a certeza do cidadão que pode procurar o serviço público que vai ser bem atendido. Estamos fazendo investimento recorde na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estamos investindo em equipamentos, viaturas. Estamos reformando todos os batalhões para que o nosso policial tenha uma jornada digna durante o seu dia de trabalho. No período, o governo também inaugurou um novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro e investiu em obras em unidades de saúde municipais. No mercado de trabalho, 16.846 novas empresas foram abertas nos primeiros 3 meses do ano. Só em março de 2023 foram registrados 6.709 novos empregos no estado do Rio. Até o momento, o governo tem 108 obras em execução, totalizando 2 bilhões e 300 milhões de reais. Padrão internacional, hospital realmente moderníssimo, belíssimo, que vem diminuir uma demanda grande do estado e com certeza trazer mais saúde e mais perspectiva e possibilidade de vida. Um programa que já entregou mais de 22 mil cartões pelo estado. E a gente fica muito feliz
em poder estar dando essa pequena ajuda, mas a gente sabe que muda muito na vida, no comércio, enfim, na população, e esse programa hoje já é um sucesso. Cumprindo as determinações da Anvisa, a Vigilância Sanitária de Nova Friburgo está fiscalizando a venda da maionese da marca Fugini, que foi proibida de ser usada e comercializada no país. Mais de 500 produtos foram retirados de circulação. Em março, a Anvisa havia identificado a presença de aditivos alimentares vencidos na fabricação de alguns produtos da marca Fugini. Desde a determinação de proibição do uso e comercialização de alguns produtos, até agora, 501 produtos foram apreendidos em 10 estabelecimentos de Nova Friburgo. O recolhimento segue a ordem de recall, que é a devolução dos itens para armazenamento. Os cidadãos friburguenses que identificarem a venda irregular podem denunciar pelo telefone 22 2523 1958. Nesta segunda-feira, a Anvisa revogou a resolução que suspendia a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de todos os alimentos em estoque fabricados pela Fugini Alimentos Lítida. A empresa passou por uma nova inspeção sanitária conduzida pelo Centro de Vigilância Sanitária. Seguem mantidas, portanto, a suspensão da fabricação de produtos com ingredientes alergênicos e a distribuição, comercialização e o uso de itens acabados em estoque da empresa fabricados até o dia 27 de março de 2023. Além de polpas de tomate utilizadas como matéria-prima fabricadas ou adquiridas até essa data. Equipes da Força Especial de Controle de Divisas e auditores fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda deram início na madrugada da última terça-feira à Operação Foco, com o objetivo de identificar a comercialização irregular de combustíveis. Durante a ação, 35 mil litros de gasolina que era carregada de forma irregular em Duque de Caxias foram apreendidos. A apreensão ocorreu na madrugada desta terça-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após os agentes avistarem um caminhão realizando o despecho então, do combustível em um posto na altura do Parque Duques, às margens da BR-040. Após realizarem as vistorias e confirmarem então o extravio, tanto o caminhão quanto os 35 mil litros de gasolina foram apreendidos. Durante a Operação Foco, somente nos 2 primeiros meses de 2023, mais de 200 mil litros de combustíveis irregulares já foram apreendidos. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro descobriram que a proteína spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, induz alterações de memória. Essas mudanças ocorrem de forma tardia, em torno de 20 a 30 dias após a infecção, tal como acontece com seres humanos infectados pelo vírus da Covid-19. Pesquisas clínicas com pacientes que tiveram Covid-19 mostram que depois que passa a fase aguda da doença, eles têm um prejuízo da memória que aparece meses depois. O experimento mostrou que não era necessário ter o vírus replicado nos camundongos, mas bastava a proteína estar disponível no cérebro para causar prejuízo de memória. Os dados foram obtidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que descobriram que a proteína spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, induz alterações de memória. Ao mesmo tempo, os 25 pesquisadores das duas instituições identificaram moléculas que, quando estão inibidas, não há esse prejuízo de memória. Para bloquear as moléculas que causavam as perdas de memória, foram usados animais geneticamente modificados que tinham deleção ou remoção de uma proteína. O estudo foi financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, e pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou na segunda-feira. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar até 31 de maio pelo menos 90% do público prioritário para a imunização, que soma 81,8 milhões de pessoas. Entre os alvos da campanha de vacinação contra a gripe estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas. Neste ano, todos os segmentos prioritários serão vacinados ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde estima vacinar 79 milhões e meio de pessoas e, por isso, distribuiu 80 milhões de doses. Só no estado do Rio de Janeiro, espera-se vacinar 6 milhões e 900 mil pessoas. Apenas na capital fluminense estão abertos 237 postos de vacinação que funcionam de segunda a sexta-feira em horário normal e aos sábados de manhã. Para checar os horários dos postos de vacinação das cidades da nossa área de cobertura, basta acessar o nosso site em tvc16.com. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. E ainda falando sobre saúde, o aplicativo 3 Rios Mais Digital é um novo aliado no combate ao Aedes aegypti. Agora os moradores têm mais uma ferramenta contra o mosquito que é transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com o aplicativo é possível denunciar possíveis focos do mosquito. As informações serão verificadas pelo responsável, que fará o levantamento diário das denúncias e depois encaminhará cada uma delas às equipes de vigilância em saúde ambiental. E você vai ver depois do intervalo. Cresce o número de MEIs em Petrópolis. Campos, sexo e nome social em carteira de identidade devem ter mudanças. Secretaria de Habitação promove mutirão de serviços para moradores de Areal. Produção de veículos aumenta 8% no primeiro trimestre. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com o mercado de trabalho fraco, os petropolitanos estão buscando abrir o próprio negócio e, por isso, cresceu o número de microempreendedores na cidade. Os MEIs correspondem a mais de 80% dos novos negócios deste ano. O ano de 2023 começou em ritmo lento no mercado de trabalho em Petrópolis. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que a cidade teve saldo negativo de vagas com carteira assinada em janeiro e o pior fevereiro desde 2020.
A dificuldade em conseguir uma colocação no mercado tem levado os petropolitanos a abrirem o próprio negócio. O mapa das empresas do Ministério da Economia mostra que Petrópolis já acumula 1.077 novos negócios em 2023 entre diversos tipos e portes. Destes, 895 são de microempreendedores individuais, o que corresponde a 83,10% do total. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler, afirmou que o número elevado de MEIs, principalmente após a pandemia, tem sido visto em todo o país. Para ele, ainda não há uma explicação muito clara do motivo deste crescimento. Esse número elevado de MEIs que foram criados ao longo da pandemia não é reflexo só de Petrópolis. Isso realmente tem observado um crescimento muito grande desde o início da pandemia. Trabalhadores por conta própria com CNPJ foi uma categoria que teve um crescimento muito grande quando a gente olha aí o ano de 2021 e 2022. Isso não tem uma explicação tão clara do porquê isso está acontecendo, mas muitas dessas pessoas podem ter perdido sua ocupação ou eram trabalhadores já por conta própria que não tinham registro. Então tem sido um incentivo muito grande para que as pessoas possam se registrar. É um método de trabalho que você tem o menor custo para poder ter algum tipo de aposentadoria. Então acredito que isso são algumas coisas que possam estar influenciando. Além do mais, também um trabalhador registrado com CNPJ, ou seja, um trabalhador MEI comparado a um trabalhador por conta própria que não tem CNPJ, ele acaba tendo algumas possibilidades, como também conseguir algum tipo de crédito com bancos, participar de alguns programas que o governo faz para também conseguir favorecer esse momento mais delicado que a gente passou pela pandemia. Então esse crescimento do número de MEI não tem uma explicação tão clara, mas acredito que seja muito ligado a essa questão de pessoas que tinham uma ocupação e perderam ou que não tinham algum registro, já eram um trabalhador por conta própria e precisaram ter algum tipo de registro para conseguir algum tipo de crédito, para conseguir entrar em algum programa do governo ou até para conseguir algum tipo de aposentadoria. O MEI tem direitos previdenciários, assim como o trabalhador de carteira assinada. Um deles é a aposentadoria por idade. Além disso, o microempreendedor tem duas obrigações principais: a declaração do faturamento anual e o pagamento de boletos mensal. Independentemente do CNPJ estar sendo utilizado, se estiver ativo, está gerando boleto, e o não pagamento gera dívida ativa. O economista Rodolfo Tobler ainda acrescenta que o resultado fraco na geração de empregos nos primeiros meses do ano é dentro do esperado, em períodos de normalidade fora da pandemia. Apesar disso, o cenário para os próximos meses é pessimista. Com a pandemia saindo do radar, o ritmo de geração de empregos será ditado pela atividade econômica. A previsão é de que haja desaceleração. Primeiro tem a questão sazonal, que de fato, com esse início de ano voltando a ter esses padrões sazonais, o início de ano que tem realmente uma atividade econômica mais fraca, períodos de férias, períodos também com feriado muito grande, o comércio fica muito tempo fechado, então ele acaba sofrendo um pouco mais com isso, e isso impacta diretamente na atividade. Por outro lado, as atividades turísticas, no caso de serviços, são beneficiadas, então alojamento, alimentação fora de casa, outros tipos de transporte também acabam sendo beneficiados, podem ter um resultado mais favorável nesse início do ano. De qualquer maneira, quando a gente olha os efeitos além dessas questões sazonais, a gente já observa, e não só em Petrópolis, aí é uma questão macroeconômica do país todo, que a gente tem uma desaceleração na atividade econômica. Agora que parece que a pandemia sai um pouco do radar, realmente as coisas parecem muito mais controladas, quem vai ditar o ritmo de recuperação do mercado de trabalho é a atividade econômica. E quando a gente vê uma perspectiva econômica muito fraca para o Brasil esse ano, por questões de uma taxa de juros muito alta, a inflação ainda incomodando bastante, a tendência é que o mercado de trabalho também tem um ritmo muito mais fraco do que foi no passado. Serviços ainda tem tido um resultado um pouco mais favorável, porque ele também foi o que mais demorou para se recuperar dos efeitos da pandemia. Então, naturalmente, ele ainda acaba tendo um certo gás, conseguindo recuperar um pouco, mas a tendência também é de desaceleração, especialmente nessa primeira metade do ano. O governo federal prepara mudanças nos campos nome social e sexo da Carteira de Identidade Nacional, documento padronizado que pretende substituir outras formas de identificação do cidadão, como o famoso RG, que é emitido por secretarias estaduais. Por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão criou um grupo de trabalho composto por representantes de 5 ministérios, além de Receita Federal e do Conselho Nacional dos Diretores de Órgão de Identificação. O objetivo é propor alterações nas atuais regras que foram estabelecidas em novembro de 2022 no governo de Jair Bolsonaro. Em novembro, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, órgão do Ministério Público Federal, emitiu uma nota técnica com críticas ao decreto que estabeleceu as regras atuais.
O texto prevê, por exemplo, a inclusão do nome de registro ao lado do nome social. Para o PFDC, a previsão para a inclusão do nome de registro na CIN não apenas configura flagrante violação do direito à autoidentificação da pessoa trans, como invalida sua própria necessidade de uso, além de abrir perigoso precedente para a exposição vexatória de um nome que não representa a pessoa que se deseja identificar. O órgão também afirmou que a exigência de inclusão do sexo biológico, além de não conter qualquer necessidade administrativa ou burocrática que a justifique, estimula violações dos direitos humanos das pessoas que apresentam um sexo registral diferente da sua identidade e expressão de gênero. Uma minuta para alterar as disposições sobre os campos sexo e nome social na Carteira de Identidade Nacional deverá ser apresentada em no máximo 60 dias, conforme o decreto publicado nesta segunda-feira. A produção de veículos aumentou 8% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Segundo o balanço divulgado na segunda-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram fabricadas 496 mil unidades nos primeiros 3 meses deste ano. Apesar de o número representar alta em relação ao ano passado, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, lembra que o primeiro trimestre de 2022 foi o pior resultado da indústria automobilística desde 2004. Leite destacou que no período analisado houve 8 momentos de paralisação de fábricas e 2 montadoras extinguiram turnos de produção. Para ele, a produção de veículos está muito abaixo do normal e a alta da taxa de juros é a principal causa do desaquecimento da indústria. As vendas nos primeiros 3 meses deste ano cresceram 16,3% na comparação com o mesmo período de 2022, com emplacamento de 471,8 mil unidades. As exportações subiram 3,9%, com a venda de 112,2 mil veículos para o exterior no primeiro trimestre de 2023. A produção de veículos está abaixo do projetado para o ano, o que acendeu a luz amarela no setor. No entanto, de acordo com o presidente da Anfavea, a indústria mantém a expectativa de crescimento no ano e discute com o governo federal medidas que possam ser adotadas para apoiar o setor. No aniversário de 31 anos de Areal, o presente do governo do estado para a população foi mais cidadania. Em parceria com o Detran e com a Fundação Leão 13, a Secretaria de Habitação de Interesse Social promoveu na segunda-feira um mutirão para beneficiar futuros moradores do conjunto habitacional Carmen Portinho com serviços de identificação civil e isenção para a emissão de documentos. A cidade de Areal está próximo de receber 153 casas. E para resolver as pendências documentais dessas famílias, foi realizado um mutirão na última segunda-feira. O novo condomínio vai se chamar Conjunto Habitacional Carmen Portinho. Conhecido anteriormente como Granja Disco, o Conjunto Carmen Portinho vai entregar moradias para famílias afetadas pelas chuvas. As obras de urbanização do bairro contaram com contenção de encostas, drenagem e pavimentação do acesso ao conjunto, construção de 2 reservatórios de água e uma estação de tratamento de esgotos também fizeram parte do projeto. Ao longo deste mês, as escolas da Rede Municipal de Pati do Alferes têm promovido ações de conscientização do autismo. Esta semana, a Escola Municipal Leopoldo Pulig realizou uma palestra entre os professores e pais. O objetivo foi promover a conscientização sobre o autismo e aumentar a compreensão sobre as necessidades das pessoas que vivem com o espectro. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia concluiu a previsão do tempo através de um informativo para as próximas 2 semanas. Na primeira, entre o dia 10 e 17 de abril, na região sudeste, o tempo seguirá quente e seco,
em áreas do centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo ao longo da semana. No litoral sul e sudoeste de São Paulo, devem ocorrer chuvas significativas, podendo superar 80 milímetros. Já no sul de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro, estão previstos volumes inferiores a 60 milímetros. Na segunda semana, entre os dias 18 e 26 de abril, a previsão do INMET indica que na região sudeste são previstos baixos acumulados em praticamente toda a região, com volumes que não devem ultrapassar 60 milímetros. Já na costa da região, os valores de chuva podem chegar a 80 milímetros. Agora, falando sobre a previsão do tempo para quarta-feira, em Nova Friburgo, amanhã será de céu encoberto. No período da tarde e noite, há possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis será a mesma coisa. Céu encoberto e névoa pela manhã. E possibilidade de chuva no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 24 graus. Petrópolis pode esperar por uma quarta-feira de céu encoberto. As possibilidades de pancadas de chuva serão à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de chuva moderada no período da tarde e noite. As temperaturas estáveis ocasionarão em mínima de 15 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de céu com muitas nuvens no período da manhã. À tarde e à noite, há possibilidade de chuva moderada forte. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos. Mas em caso de emergência, em decorrência da chuva ou do vento, o morador não deve deixar de ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp de DDD 24 998398384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.